Tópico 8, aula 20. Quem não conhece essa sigla aí, DIBR, é Distintivos da Igreja Batista Reformada / Confessional. Nós vamos ver sobre o capítulo 3 da Confissão de 1689, que versa sobre os decretos de Deus. E, juntamente com isso, nós vamos ver também sobre as doutrinas da graça dentro da Confissão de 1689. Então vamos nós. Dando continuidade à parte 2 da classe Discipulado Novos Membros, na exposição de capítulos chaves da Confissão de 1689, você até o momento já deve ter lido a Confissão de 1689, então nós separamos alguns capítulos chaves que são estruturais da nossa confissão, que são basilares na nossa doutrina, né? São temas, por exemplo, que gera discussão e discordância entre outras igrejas. Por exemplo, a questão da soberania de Deus, o livre-arbítrio do homem, nós vamos ver um pouquinho hoje, isso gera dificuldades e discussões entre igrejas com outras doutrinas. Então nós escolhemos esse capítulo para mostrar como a nossa igreja observa isso. A lei de Deus, igrejas que entendem que o Novo Testamento, e somente o Novo Testamento, é o testamento da igreja, relegando ali o Antigo Testamento, portanto, observam a lei de Deus de uma forma diferente para o cristão hoje. Então, esse é um ponto que gera discussão, então nós vamos ver também sobre isso. O que deve regular o culto ao Senhor, e nós veremos um pouquinho sobre isso no princípio regulador do culto, e o que é o dia do Senhor e como o cristão deve observar o dia do Senhor. É outro tema que gera discussão e também nós veremos isso. Então, as últimas coisas, como acontecerão, como a nossa igreja entende que vai ser o fim na consumação de tudo. Então, são temas que geram discussões, que fogem às doutrinas das igrejas e nós vamos mostrar que, por sermos confessional, como nós abordamos essas questões, né? Nós estudaremos hoje o capítulo 3 da confissão, que versa sobre os decretos de Deus. Esse capítulo é composto na nossa confissão por 7 parágrafos, na confissão de fé de Westminster, Declaração de Savoy, são 8 parágrafos. Esse parágrafo que foi subtraído da confissão de 1689, eu vou fazer menção lá na frente porque ele foi subtraído e porque ele existe nas outras confissões. Então, apesar do termo, e aqui é muito importante, irmãos, é muito importante a gente entender o que nós temos construído. Apesar do termo decretos não ser tão palatável aos nossos ouvidos modernos, tudo o que estudamos até aqui facilita muito a nossa compreensão acerca do tema. Então, entenda, Deus tem um plano. E o desenrolar da história é simplesmente o estabelecimento desse plano. Deus não condiciona o seu plano ao acaso. Olha, se isso daqui acontecer, então o meu plano vai ser dessa forma. Se Deus tem um plano, isso significa dizer que Deus estruturou tudo para que esse plano acontecesse conforme ele determinou. Caso contrário, o seu plano poderia falhar se dependesse de outro e não de Deus. Então, nós vimos muito sobre o plano de Deus e como esse plano ele é desenvolvido e estabelecido ao longo da história. Nós vimos o Deus trino no estabelecimento desse plano. Então, isso significa dizer, então acompanha aqui o meu raciocínio. Não é um silogismo, mas é um raciocínio lógico aqui, biblicamente fundamentado. O Senhor Deus tem domínio sobre a história e tudo que existe. Isso significa dizer que Deus é soberano. Tudo que existe, toda a história está debaixo do poder de Deus. Isso significa dizer, biblicamente, se voltando para Deus, o que é soberano. Ou seja, Deus não pode ser soberano, ou seja, ter controle sobre tudo, apenas respondendo aos acontecimentos dos quais ele não tem conhecimento ou domínio. Então, não é soberano responder aquilo que ele não conhece. Não é soberano agir sobre aquilo que ele não tem poder. Isso significaria não ser soberano, não ter domínio. Isso não é ter soberania. Por que eu estou dizendo isso? Porque apesar de nós usarmos muito o termo todo-poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, soberania,
ter o domínio sobre tudo. Apesar de nós usarmos esses termos, no final das contas, nós não sabemos de fato o que isso significa em todas as suas instâncias. É por isso que eu estou desenvolvendo aqui esses raciocínios para que nós possamos compreender. Se Deus é soberano sobre tudo e não existe nada que venha à existência que não tenha sido decretado por Ele, e não existe nenhuma ação que Ele não tenha poder sobre ela, se isso significa ser soberano, então o acaso não existe. Não existe o acaso. Não existe a sorte. Ah, isso daqui foi sorte. Ah, isso daqui é fruto do acaso. Eu não sou o senhor do meu destino. Porque senão significaria dizer que eu posso determinar e essa determinação não está nas mãos de Deus. Então o acaso simplesmente não existe, porque o acaso significa o acontecimento de algo inesperado, e isso não acontece para Deus. Tudo que acontece, não somente Deus conhece, mas acontece porque assim Deus determinou. Então isso é incompatível com o Deus da Bíblia. Isso significa que tudo que acontece não é novo a Deus, não o surpreende. Portanto, o que acontece só acontece porque Deus assim determinou. Logo, os decretos de Deus são expressões da sua soberania. Como Deus exerce o seu domínio, como Deus exerce a sua soberania através dos seus decretos, mostrando que Ele tem poder em tudo que acontece e tudo que existe. Ok? Fui bem repetitivo, mas deu para entender? 1 de Crônicas 29:11 expressa isso, diz assim: Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e Tu te exaltastes por chefe sobre todos. Então esse texto resume muito bem a soberania de Deus. Esse é o esboço, esse esboço aqui é oferecido por Samuel Waldron, que tem um comentário da Confissão de 1689. Eu modelei um pouquinho para ficar um pouco mais pedagógico para a gente, alguns termos que parecem mais técnicos aqui, para a gente eu modelei ao longo da exposição. Então, mas esse capítulo ele se divide de uma forma mais ampla em duas divisões, né? O decreto geral de todos os eventos e o decreto específico que faz referência especialmente à eleição e à predestinação para a vida e as consequências de morte. As doutrinas da graça, que são conhecidas também como 5 pontos do calvinismo, também serão abordadas através desse capítulo. E eu escolhi abordar através desse capítulo porque é bem mais pedagógico abordar as doutrinas da graça, ou os 5 pontos do calvinismo, através de capítulos de um capítulo que explicitamente fala sobre isso, mas também um capítulo que versa sobre os decretos de Deus. Se Deus decretou todas as coisas, como Ele não decretou aqueles que serão salvos? Então, se torna mais pedagógico, se torna mais instrutivo. Mas nós poderíamos ver ao longo de toda a confissão essa doutrina perpassando as Escrituras. Não porque os divines ali, os redatores, os escritores da Confissão de Westminster, a Declaração de Savoy e a Confissão Batista, não porque eles tentaram encaixar as doutrinas da graça ali, os 5 pontos do calvinismo, mas porque isso estava encharcando a sua mentalidade. Então, ao desenvolver teologia, eles não se preocuparam em colocar cada ponto ali. Por que eu estou dizendo isso? Porque na nossa expressão de culto a Deus, nós exibimos aquilo que nós acreditamos. Então, o nosso culto a Deus é a expressão da nossa teologia. Você não escuta direto falando aqui sobre predestinação, escuta? Você não escuta direto aqui falando sobre eleição, escuta? Não escuta. Mas isso está encharcado na nossa teologia. Esse é o nosso entendimento. Para que isso seja exposto, nós não precisamos falar direto que nós somos uma igreja calvinista, porque isso já está claro nas nossas pregações, no nosso discipulado, no nosso pastoreio, no nosso culto. Isso já está evidente, já está claro. Então nós não precisamos falar sobre isso a todo instante. Nos nossos aconselhamentos, nós exaltamos a soberania de Deus e não a vontade do homem.
Então, nos nossos aconselhamentos, nos nossos tempos de oração, nos nossos cultos, nos nossos clamores a Deus, nas nossas petições, nós descansamos no fato de que o Senhor é soberano e não de que o Senhor não acontece, não conhece as consequências que esse mundo tomará. Então, isso tudo está envolvido na nossa teologia. Para nós mostrarmos essas particularidades maiores da nossa teologia, nós não precisamos todo momento ficar falando sobre calvinismo, eleição, predestinação. Não precisamos falar sobre isso. Isso se torna evidente nos nossos ensinos. Então, eu escolhi observar esses pontos aqui nesse capítulo porque é o terreno apropriado, já que fala sobre os decretos de Deus. Então, se Deus decreta todas as coisas, por que não decretaria aqueles que serão salvos? É um raciocínio lógico, né? Então aqui, o que é que eu fiz? Para nós não repetirmos os parágrafos, que são 7, eu destaquei com cores as porções ali que evidenciam mais algum ponto do calvinismo, algum ponto das doutrinas da graça. São essas cores aí, ao longo das exposições, os irmãos vão ver essas cores. Depravação total, eleição incondicional, expiação limitada ou definida, né, diz respeito àqueles que o Senhor escolheu por quem Jesus morreu. A graça irresistível, que faz referência àquele chamado eficaz, porque alguns ouvem e recebem a Cristo, e porque outros ouvem a mesma mensagem e não recebem a Cristo, porque o Senhor age eficazmente em uns e não em outros. E a perseverança ou preservação dos santos, que é uma vez salvo para sempre, nenhuma ovelha será arrebatada das suas mãos, né? E ela é um acróstico de um termo em inglês chamado tulip, né? Ou tulipa, T-U-L-I-P. Então, é um acróstico. Por isso que tem a tulipazinha desenhada, que é a nossa logo, né? É uma tulipazinha, né? Ok, então tirei uma dúvida aí de muitos, o pessoal não sabia o que era isso, né? Pra gente é tão normal, né? Então vamos lá, irmãos. No capítulo 2 eu vou me demorar mais um pouquinho, no capítulo 3 eu vou demorar ainda mais, tá bom? Porque são capítulos chaves para nós desenvolvermos alguns pontos. Parágrafo 1 e 2 versam sobre os decretos gerais, ou decreto geral de Deus, a sua universalidade e a sua imutabilidade. Então, primeiro parágrafo, a sua universalidade. Ao tratar sobre os decretos de Deus, a confissão de 1:8-9 parte do geral para o específico. Então, do geral de todas as coisas, depois do específico, aqueles que receberão o chamado e responderão positivamente a esse chamado. Como é comum, geralmente, o que é que a confissão faz? No primeiro parágrafo do capítulo, ela expõe de forma geral, de forma mais resumida, tudo que ela vai ser tratado no capítulo todo. E assim faz aqui também. Então, o parágrafo 1 diz assim: Deus, observa os termos, irmãos. Então, se vocês tiverem alguma dificuldade, levanta a mão e a gente responde aqui. Se você não quiser fazer essa pergunta agora, deixa lá para o final e no final nós respondemos. Mas é importante que você entenda isso, porque esse capítulo ele trata de pontos que são motivos de debate entre muitas igrejas. Então, Deus decretou em si mesmo, desde toda a eternidade, pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, livre e imutavelmente, todas as coisas. Seja o que for que venha a acontecer, ainda assim, de modo que nem Deus é autor do pecado, nem tem comunhão com algo nisso, nem é violentada a vontade da criatura, nem ainda é eliminada a liberdade ou contingência das causas secundárias, antes estabelecidas. Nisso, demonstra-se a sua soberania em dispor de todas as coisas e poder e fidelidade em efetuar o seu decreto. Então, os irmãos percebem que nós poderíamos passar um semestre falando sobre esse capítulo. Então, existem muitos termos aqui que nós poderíamos desenvolver. Por exemplo, o que é livre-arbítrio, o que é ter livre agência. São termos teológicos que não vou me deter agora, mas os irmãos poderão desenvolver com as suas leituras. É para isso que nós temos
uma livraria aqui para ajudar os irmãos a desenvolverem mais esses temas. Mas no final, os irmãos quiserem fazer perguntas nesse sentido, e depois nós podemos conversar também. Mas se nós fôssemos nos deter nesses pormenores, nós não terminaríamos hoje essa aula, tá bom? Mas mais na frente a gente pode abordar um pouquinho desse conceito de livre-arbítrio e livre-agência. Então, o primeiro ponto que nós vemos aqui é que Deus decretou em si mesmo. Isso quer dizer que Deus não recebeu influência ou não considerou nada além dele para decretar todas as coisas. Deus decretou segundo a sua própria vontade, de forma livre e imutavelmente. Então vamos abrir alguns textos aqui. Eu li Isaías 14, né? Os irmãos ouviram aí na liturgia. Vamos abrir em Isaías 46 e outro abre em Salmo 115. Ok. Segundo a sua própria boa vontade. Nós vemos também que nada escapa aos decretos de Deus. Nada. Tudo o que acontece só aconteceu porque o Senhor assim o determinou. Vamos abrir aqui outros textos, irmãos. Romanos 8, 28. É um tema interessante para nós vermos isso. Romanos 8, 28. Até o dia mau, até as dores, até as enfermidades. Todas as coisas cooperam. Por quê? Porque nós sabemos que elas não fogem às mãos de Deus. Então, essa daqui já é uma aplicação do apóstolo Paulo aos crentes de Roma. Aqui já é uma aplicação do entendimento que ele tinha, como todo judeu, dos decretos de Deus. Deus não é o autor do pecado. Aqui nós vemos um ponto em que muitos hipercalvinistas defendem o fato de que, olha, se Deus decretou todas as coisas, Deus também decretou o pecado, porque o pecado existe, logo tudo que existe foi decretado por Deus. Esse é o silogismo que eles fazem, né? Desculpa. Que eles fazem. Mas nós vamos ver que não é assim que a confissão entende, porque essa também não era a visão dos reformadores, né? O pecado, ele não existe, o pecado é a ausência de algo. Assim como entendia Agostinho, num vídeo também que eu já mandei para vocês, né, sobre isso. Lembra do vídeo que eu mandei para vocês? Assim como a ferrugem não existe sem o ferro, a ferrugem só existe por causa do ferro. Então o pecado, ele na verdade é a ausência do que é bom. Então o pecado, o mal é a ausência de algo, né? O mal é a ausência do bem. Assim como as trevas não existem, as trevas, elas são a ausência da luz. Onde a luz existe, não há trevas. Assim como o frio não existe quimicamente, o frio é a ausência de calor. Certo? Então, essa é a perspectiva dos reformadores, que é a perspectiva agostiniana, que vem há muito tempo. Então, alguns vão para esse lado hipercalvinista, entendendo que Deus decretou todas as coisas, então ele decretou o mal. Mas nós observamos, embora nós não consigamos, é isso que nós vamos ver no próximo ponto, um paradoxo, embora nós não consigamos equalizar todas essas coisas, um ponto nós sabemos: Deus não é o autor do mal, porque nele não existe mal algum. Então vamos abrir aqui. Vamos abrir Gênesis 18, 25, Tiago capítulo 1, 1 de João 1. Gênesis 18, 25, Tiago capítulo 1, 1 de João capítulo 1. Então vamos lá, alguém lê Gênesis 18, 25? Ok. Tiago 1, 13. Ok. 1 de João 1, 5. Ok. Então, irmãos, aquilo que nós não conseguimos compreender ou equacionar fica no campo da soberania e na grandeza de Deus. Alguém uma vez disse assim: se nós pudéssemos entender toda a mente de Deus, nós seríamos Deus. Então nós não conseguimos. É por isso que é fé. Fé não diz respeito à aceitação por compreensão. Fé diz respeito à confiança. É isso que diz respeito à fé. Então, quando nós não compreendemos juntar, como equacionar essas duas coisas, sem uma contradizer a outra, isso não significa que ela está errada. Nós vemos os dois pontos de forma muito evidente, mas nós não conseguimos entender o fato de que Deus
decreta todas as coisas e ele não é o autor do mal, porque nele não há mal algum. Ok? Então vamos aqui ver um pouquinho sobre isso. E aqui, abre em Gênesis capítulo 20, ou capítulo 50, versículo 20. Nesse texto aqui nós vemos que a falta de compreensão nossa nos faz questionar, mas isso mostra justamente a nossa incapacidade de perceber a mente de Deus. Então vamos lá, Gênesis 50, 20, alguém abre em Atos 2, 23, por favor. Gênesis 50, 20. Interessante, aqui é aquele trecho que fala de José e das intenções dos irmãos de José. Foi uma experiência ruim o que José teve, não foi? O que os irmãos fizeram foi pecado, não foi? Continua sendo pecado, mas aquilo não fugiu aos decretos de Deus, aos propósitos de Deus, não fugiu. Então, uma forma de entender esse texto era: a intenção de vocês foi para o mal, mas a intenção do Senhor foi para o bem. Então, eles fizeram como meios para que Deus cumprisse o seu decreto, e eles pecaram por isso. Mas a vontade boa do Senhor prevaleceu, de qualquer forma. Nós não entendemos, mas acontece a vontade do Senhor. É o mesmo trecho que fala do Senhor Jesus, capítulo 2 de Atos, versículo 23, diz o quê? Ok. Jesus Cristo foi entregue pelo determinado desígnio de quem? Quem foi que decretou isso? Mas quem foi que matou? Os ímpios. Quem são os culpados? Os judeus. Né? Os ímpios, aqueles que não receberam o Senhor. Eles foram os culpados. Né? Ok. E nós vemos que é a expressão da soberania de Deus, os seus santos decretos, a sua sabedoria. Sabedoria faz referência à mente de Deus que nós não conseguimos entender em muitos pontos. Efésios capítulo 1, pode abrir. Efésios capítulo 1, ele fala muito sobre todo esse soberano decreto de Deus desde antes da fundação do mundo, inclusive sobre a eleição e a predestinação e a preservação dos santos pelo seu Santo Espírito. Ele fala muito sobre isso. Então nós vamos ver em alguns momentos o Efésios capítulo 1, mas vamos ler aqui do 3 ao 5, por favor. Ok, então esse texto ele é evidente, né, irmãos? Da escolha do Senhor antes de que tudo viesse a existir. Ok, tem um texto de São Waldron que ele fala o seguinte sobre o fato de que o Senhor não é o autor do pecado. Eu vou ler para vocês, está no comentário dele, diz assim: Deus não é o autor do pecado porque não faz com que ele aconteça como a sua causa imediata. A responsabilidade pelo pecado é das causas secundárias, dos que se envolvem deliberadamente com ele, com o pecado. Isso é ilustrado pelo caso do decreto de Deus de que Davi deveria fazer um censo do povo de Israel, porém de modo pecaminoso. A partir dessa passagem, nós observamos, nós aprendemos que o decreto não foi executado através da influência do Espírito Santo sobre Davi, mas da influência de Satanás. É aqueles dois textos que falam: Deus manda Davi fazer um decreto, segundo Samuel, capítulo 24, e um texto paralelo de 1 Crônicas, capítulo 21, nós vemos que foi Satanás que induziu Davi a fazer o decreto, né? Então, fazer o censo. Então, Davi, ele foi tido como pecador por fazer o censo, porque ele foi a causa que executou isso, foi a causa secundária disso. Mas aquilo não fugiu dos decretos do Senhor. Ok, parágrafo 2. Agora a sua incondicionalidade. Nesse parágrafo, para não ficar qualquer margem de interpretação diferente, a Confissão de 169 enfatiza que tudo o que acontece só acontece tendo Deus como causa primária. Conforme o parágrafo anterior, seus decretos não recebem influência de quaisquer condições para que sejam estabelecidos, ao mesmo tempo que refuta
o conceito de presciência divina na tentativa de resguardar a ideia de livre-arbítrio do homem. E aqui nós entramos num campo de discussão entre muitos. Nós vemos que, por parte de muitos cristãos, existe uma idolatria ao conceito de livre-arbítrio do homem. Qual é a ideia de livre-arbítrio? E aqui eu já vou trazer um pontinho sobre o que é livre-agência. Livre-arbítrio diz respeito ao homem ser árbitro e soberano sobre as suas próprias escolhas e não receber determinação de nenhum outro a não ser dele mesmo. Então, eu sou o árbitro das minhas escolhas. Eu sou o soberano das minhas escolhas. Eu posso receber influência, mas eu não recebo nenhuma determinação para que eu faça uma escolha. Esse é o conceito de livre-arbítrio. Esse ponto de livre-arbítrio levou a um entendimento wesleyano do metodismo, das igrejas metodistas, a desenvolver um conceito de perfeccionismo, a ideia de que nós podemos chegar a um ponto de perfeição, ou seja, nós podemos chegar a um ponto de intimidade, santificação e piedade, de tal forma que nós não pecamos mais. E aí nós vemos onde redunda essa ideia de livre-arbítrio de uma perspectiva arminiana. Então, os irmãos entenderam o que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é o fato de que nada determina as minhas escolhas. Qual é o problema? Isso bate frontalmente com o pecado original. Nós somos pecadores, não somos? Então nós somos condicionados para o mal. E aí entra o que é livre-agência. Nós somos agentes da nossa natureza. Nós somos livres em agir, mas por causa da natureza pecaminosa, nós sempre escolheremos para o mal. Isso é livre-agência. Eu sou um agente livre, mas condicionado à natureza que eu tenho. Se a minha natureza é pecaminosa, eu sempre me inclinarei para o mal. Irmãos, de forma prática, como eu consigo dar um checkmate no conceito de livre-arbítrio? Ok, eu tenho um livre-arbítrio, não tenho? Tenho um livre-arbítrio. Eu amo profundamente a Deus. Não amo? Amo. E por que eu não deixo de pecar? Se eu tenho um livre-arbítrio e nada determina as minhas escolhas, por que eu não deixo de pecar? Eu posso deixar de pecar, irmãos? Não, por quê? Porque as minhas escolhas são inclinadas para o mal. Então, inevitavelmente, eu peco. Eu não quero pecar, mas eu peco. Logo, o livre-arbítrio vai pelo ralo. Nós temos livre agência. Nós somos condicionados. Essa perspectiva foi a desenvolvida por Agostinho, quando ele refletiu sobre livre-arbítrio, chegou às suas conclusões. Essa perspectiva é tida pelos reformadores. Em muitos escritos reformadores, os irmãos encontrarão o termo livre-arbítrio, mas é com essa consciência, com essa perspectiva de inclinação. Então, quando nós vamos ler os reformadores, aquela literatura antiga, nós não vamos compreender algumas vezes os termos que são utilizados porque os conceitos foram reformulados. Certo? Então, no tempo dos reformadores, inclusive dos batistas ali, muitos momentos nós encontraremos eles falando sobre o livre-arbítrio, mas o conceito é esse que eu estou falando para vocês sobre livre-agência, porque é um conceito que era utilizado pelos reformadores. E os irmãos entenderam? Então, nesse afã de defender o livre-arbítrio como essa primeira conceituação que eu dei, que nada determina as nossas escolhas, portanto nós podemos ou escolher o mal ou escolher o que é bom, nada determina esse conceito de livre-arbítrio. Nesse afã, o que foi que aconteceu? Desenvolveram uma perspectiva que vem desde lá de Armínio, um pouco depois de Armínio, né? Uma doutrina wesleyana que veio formar a igreja metodista, né? Porque até Armínio era calvinista também, irmãos. Foi os alunos de Armínio que estragaram o negócio. Desenvolveram a ideia de presciência. Qual é a ideia de presciência? O homem é livre. O homem tem um livre-arbítrio. Então, como Deus decretou todas as coisas? Deus olhou para o futuro e viu que aqueles que creriam, então ele elegeu aqueles. É assim que eles defendem. Ele olhou para o futuro e viu quem creria, e olhando aqueles que creria, ele elegeu esses. Então, essa é a ideia de presciência. Vamos desenvolver aqui um pouquinho. São Aldred
levanta o seguinte, não é especulativo levantar aqui essa questão. Deus pode prever que algo acontecerá antes de decretar que algo acontecerá? A resposta simples para essa pergunta é não. Daqui a pouco a gente vai ver porque a resposta é não. Embora Deus conheça tudo, o que possa ou venha a ocorrer sobre todas as circunstâncias imagináveis, ainda assim, ele não decretou qualquer coisa porque ele a previu como futura ou como aquilo que poderia ocorrer em tais condições. Mas existe tanta doutrina em volta nisso daqui. Daqui vem outras doutrinas, como a teoria do conhecimento médio, que tem uma teoria também arminiana, que defende o livre-arbítrio, a ideia da possibilidade de vários mundos. Existe muita coisa aqui, irmãos. Mas a ideia é o seguinte, Deus, ele decretou não vendo as coisas que aconteceriam. Por quê? Porque se ele é a causa primária, as coisas só aconteceram por quê? Porque ele decretou. Se ele previu e então decretou, a pergunta simples é, o que ele previu? Quem decretou? Quem fez o que ele previu? Se Deus previu o futuro para então decretar, quem fez o futuro que Deus previu? Logo, Deus não é soberano sobre tudo. Logo, todas as ações não acontecem por causa da determinação dele. Logo, ele não tem domínio sobre tudo. Então, tudo que existe, só existe por causa de Deus. Então, observa como os pressupostos são perigosos para a formulação da nossa teologia. Quando nós temos um pressuposto de que o homem é livre e pronto, nós condicionamos toda a teologia, inclusive Deus, segundo esses pressupostos. Então, nós vemos o decreto onisciente de Deus, nós vemos o decreto incondicional de Deus. Nós não vamos ler esse texto para nós avançarmos um pouquinho, mas os irmãos podem ler posteriormente. O que nós já vimos já nos ajuda a compreender um pouquinho disso. Deus sabe todas as coisas, inclusive as possibilidades que poderiam acontecer se ele agisse diferente. Mas segundo a sua santa e boa vontade, ele escolheu aquilo conforme ele agiu. E ele decretou de forma incondicional. Deus não foi influenciado por nada e nem por ninguém. Deus simplesmente fez segundo a sua boa vontade. Se os irmãos perceberem isso, de alguma forma nos dá descanso e consolo. Entra naquele ponto muito prático. Deus não nos amará mais porque nós fazemos melhor, nem nos amará menos porque nós fazemos pior. Deus os ama por causa do que Cristo fez. E foi assim que ele determinou. Ok. E agora nós entramos nas especificidades dos decretos de Deus. Deus faz uma seleção distintiva aqui ao decretar todas as coisas. Aqui é a particularidade. A formulação desse parágrafo se torna óbvia à luz de tudo que foi tratado até aqui. Ou seja, agora é natural considerar que os decretos de Deus, que faz tudo, também cause a salvação dos que creem, já que nada foge aos seus decretos. E essa é a predestinação para a vida. É o termo que os autores da Confissão de 1689 trazem aqui, quando eles dizem: alguns homens e anjos são predestinados e pré-ordenados para a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Isso quer dizer que, se alguns são predestinados para a vida, outros são rejeitados, são chamados de réprobos, são rejeitados por Deus. O que implica em dupla predestinação. E aqui vem outro termo mais difícil para os irmãos. No entanto, a forma como a Confissão de 1689 aborda essa terminologia, essa questão, não deixa margem para o hipercalvinismo. Qual é a perspectiva do hipercalvinismo? Daqui a pouco a gente vai ver. Como é que a confissão trata isso? A confissão não trata aqueles que são ordenados para a morte como ordenados. Aqueles que são alheios à predestinação para a vida. A confissão não trata dessa forma. Como é que a confissão trata? Outros, ou seja, existem aqueles que foram predestinados para a vida, anjos e homens, mas outros são deixados a agir em seus pecados
para a sua justa condenação. Meus irmãos, isso muda tudo. Muda tudo. Por quê? Todos nós nascemos pecadores ou bons? Pecadores. Todos nós, por natureza, nascemos destinados, por natureza, à salvação ou à perdição. Ser deixado significa caminhar para quê? Para a perdição. Olha como a confissão trata isso de uma forma muito bela, muito interessante. E é diferente. A confissão de Westminster não trata assim. E a declaração de Savoy não trata assim. A confissão de Westminster de Savoy usa terminologia parecida para a salvação e a perdição. E houve a modificação aqui na confissão de 1689, e essa modificação foi muito bela, talvez por uma discordância que eles tiveram ali na formulação entre si mesmo. Possível que alguns batistas ali entendiam como a confissão de Westminster, mas eles deixaram isso de lado e trataram dessa forma aqui. E aí nós vamos observar que a predestinação é a ação graciosa de Deus. Isso é a predestinação. Ok. Qual é a dupla predestinação? O termo existe para os dois, certo, irmãos? O termo dupla predestinação existe tanto para aqueles que são hipercalvinistas, né, que entendem que Deus tanto predestinou para a vida como predestinou para a morte, mas a conceituação é diferente, certo? Então, por exemplo, o hipercalvinista, ele entende a ação de Deus de uma visão positiva e positiva. Deus age positivamente para a vida e Deus age positivamente para impedir de crer. Então, qual é o entendimento de dupla predestinação do hipercalvinismo? É assim, ó. Ensina que Deus intervém positiva e ativamente na vida dos eleitos para operar graça em seus corações e trazê-los à fé. Ok, tá certo. Nós só temos fé por causa da ação de Deus ativamente em nós. Certíssimo. O problema é o segundo ponto. Da mesma forma, no caso dos réprobos, no caso dos rejeitados, daqueles que não receberão a ação graciosa de Deus, Deus, na visão deles, Deus opera o mal, Deus opera o pecado no coração dos réprobos e os impede ativamente de vir à fé. Essa visão tem sido frequentemente chamada de hipercalvinismo, porque vai além da visão de Calvino, Lutero e outros reformadores. O grande problema disso é porque, inevitavelmente, a gente coloca Deus como autor do mal, porque Deus causa o mal no coração, impedindo-os a fé. Esse é o grande problema. Vamos desenvolver aqui. Esse conceito de dupla predestinação, uma visão positiva, é rejeitada pela confissão de 1689. Pelo que observamos, o parágrafo 1, que diz: nem Deus é o autor do pecado, nem tem comunhão com algo assim. Por isso, a confissão de 1689 tem muito cuidado ao utilizar os termos de formas diferentes para essa predestinação. A confissão de 1689, ela usa essa terminologia. Eles são deixados a agir em seus próprios pecados, em seus pecados. E aí nós vemos que isso fica muito evidente, porque a condenação aqui observada para os réprobos é simplesmente a entrega de Deus. É o que nós vemos em Romanos capítulo 1. Deus os entregou. Eles não consideraram Deus, eles não se voltaram para Deus. O que foi que Deus fez? Deus simplesmente não agiu para causar fé, para causar regeneração. Deus os entregou. E eles continuaram no mesmo trajeto de morte que eles estavam vivendo. Então, ressaltando assim, a correta perspectiva reformada seria o seguinte: a eleição, segundo Joel Bick, a eleição é obra da graça de Deus. E a reprovação é obra da justiça de Deus. Eles caminharam segundo seus próprios caminhos, rejeitando a lei de Deus, rejeitando Deus, e então eles receberam o pagamento por causa do seu trabalho. Qual é o salário do pecado? A morte. Então, qual é a dupla predestinação, o conceito de dupla predestinação na perspectiva reformada? É uma visão positiva e negativa. Deus age positivamente para causar fé e Deus os entrega. Deus não age. Deus nos entrega ali positivamente. Então, seria o seguinte: no caso dos eleitos, Deus intervém para operar positiva e ativamente a graça em suas almas e levá-los à fé salvadora. Isso mesmo. Ele regenera unilateralmente os eleitos e assegura a sua salvação. Essa regeneração não depende dos eleitos, depende somente dele.
de Deus. No caso dos réprobos, ele não opera, Deus os entrega. Deus não opera o mal neles, nem os impede de chegar à fé. Em vez disso, ele passa por cima, a sua graça passa por cima dele, deixando-os com seus próprios artifícios pecaminosos. E embora o conceito de dupla predestinação pareça ser unânime para os reformadores, que é essa perspectiva positiva e negativa, a confissão de fé de Westminster, Declaração de Savoy, utiliza a seguinte expressão, o que deixa um pouco problemático. Por quê? Porque esses dois textos que eu citei para os irmãos, esse comentário, foi o comentário de Joel Bick, que é um autor e um pastor reformado, né, pedobatista, de uma linhagem presbiteriana, e o Dr. Rice Sproul, que já faleceu, também é de uma linhagem pedobatista presbiteriana. Então, eles adotam a confissão de Westminster, por isso que eu estou falando isso. Mas eles entendem que o conceito de dupla predestinação não é que Deus decreta, é que Deus predestina para a vida e Deus predestina para a morte. Mas nos comentários deles, eles não veem assim, mas na confissão dele deixa transparecer isso. Olha o que a confissão de Westminster diz assim. Diz que Deus predestinou, né, anjos e homens, e outros pré-ordenou para a morte. Isso fica mais destacado em seu capítulo 7. O capítulo 7 da Confissão de Westminster, Declaração de Savoy, ele é suprimido na Confissão de 1689. Ele não tem, o que fica mais evidente. Então, eu entendo que as terminologias ali podem ser conceituadas de forma diferente, mas fica um pouquinho problemático para a gente entender dessa forma. Então, vamos aqui ao parágrafo. Dessa forma, a Confissão de 1689 enfatiza o caráter gracioso da salvação, removendo qualquer condição dependente do homem para ser salvo, repousando a completa salvação do homem na graça de Deus somente, observando que a reprovação seria o destino justo e comum de todos os homens, caso Deus não intervisse graciosamente. Então, a salvação é a ação positiva e graciosa da parte de Deus. E a condenação é a ausência dessa ação. Deus simplesmente os entrega. Deus simplesmente os deixa. Calvino, ele tem um pensamento exposto pelo Joel Bick. Joel Bick diz o seguinte: para Calvino, além de servir ao propósito principal de promover a glória de Deus, a reprovação também serve ao importante propósito de promover nossa santificação como crentes. A reprovação deve nos manter humildes e nos ensinar a sempre olhar para a misericórdia de Deus, enquanto continuamente exaltamos a glória de Deus. A reprovação nos ensina que não há nada de que possamos nos gabar que nos diferencie dos ímpios. Nosso favor aos olhos de Deus é devido unicamente à eleição soberana de Deus sobre nós em Cristo. Nós não somos melhores porque somos salvos. Nós não somos diferentes intrinsecamente porque somos salvos. Porque tudo foi graça de Deus. E aqui a gente já pode ver as cores surgindo aqui. Ó. Nesse parágrafo, nós vemos trechos que falam sobre a eleição incondicional e nós vemos trechos que falam sobre a depravação total. Então, esses dois pontos ressaltam essas duas características. Nós vemos a predestinação dos eleitos e a depravação total é ressaltado pelo fato de que Deus os entregou a si mesmo. Existem alguns textos que falam de forma muito clara sobre a predestinação. São muitos, né? Mas existe um texto que eu acho muito intrigante, né? Muito evidente isso. É o texto de Apocalipse. Apocalipse capítulo 13. Alguém abre Apocalipse capítulo 13 e outro abre Apocalipse capítulo 21. Achei interessante que a primeira vez que eu li esses textos, irmãos, foi em uma conferência. Eu acho que o pastor Josafá Vasconcelos, lá na Bahia. E quando eu vi esses textos, para mim ficou algo tão evidente, e o questionamento que eu fiz para mim mesmo foi: como eu nunca vi isso? Como eu nunca observei dessa forma, né? 13:8 diz o quê? Alguém abre em 21, 27 também. Aqui ele está falando da adoração, né? Aqueles que adorarão são aqueles que não serão preservados para não adorar. O versículo 8 diz o quê?
Ok, então, quem são aqueles que pecarão por idolatrar, adorar a besta? Quem são aqueles? Somente aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Aqueles cujos nomes foram escritos no livro da vida serão guardados, preservados pelo Senhor. Então, existe um livro onde os nomes já foram escritos. Eu lembro quando eu era da convenção, eu fazia a oração: Deus, escreve o nome deles no livro da vida. Alguém já fez essa oração? Eu fiz essa oração demais. Né? Abre 21, 27. Vamos lá. 21, 27 diz o quê? Está falando do novo céus, nova terra, né? Vai. Eita, olha aí. Um livro que foi escrito desde antes da fundação do mundo, com todos os nomes daqueles que Deus incondicionalmente elegeu. Esses receberão o novo céus e nova terra. Meus irmãos, existem muitos textos que falam sobre isso, mas esses são tão evidentes, são tão claros que nós não precisamos de mais nenhum outro. Ok. Depravação total, nós não lemos, mas nós conhecemos muito texto. Né? Romanos 3, Paulo, citando vários textos do Antigo Testamento, ele mostra de forma muito evidente que não há nenhum justo. Nenhum sequer. Todos se fizeram corruptos. Todos se extraviaram a si mesmos. Todos. Não há quem ame a Deus. Não há quem busque a Deus. Não há um sequer. Veneno de víbora está nos seus lábios. Eita, eu lembro que assim que eu conhecia as doutrinas da graça, eu pregava nesse texto, meus irmãos, que parecia que eu ia matar todo mundo que estava na minha frente. Pregava feito doido nesse texto. Eu causava mais dor do que edificação, sem sombra de dúvida. Mas apaixonado pregando ali, né? Ok. Então vamos passando. Tem só mais 40 slides. Mano. O decreto específico, sua imutabilidade. O parágrafo 4 continua desenvolvendo o tema anterior, agora enfatizando o caráter imutável dos decretos divino para a salvação. O número daqueles que foram predestinados, especificamente apontando para a eleição pessoal. Então nós vemos a especificidade desses decretos. A eleição é pessoal. E aqui é importante por quê? Porque os luteranos, eles acreditam, se você tem aquela Bíblia, a Bíblia da fé reformada, não. Bíblia da Reforma. Bíblia da Reforma. A Bíblia da Reforma é uma Bíblia luterana. A Bíblia da herança reformada é uma Bíblia reformada. A Bíblia da fé reformada é uma Bíblia reformada. Mas a Bíblia da Reforma é uma Bíblia luterana. Então, se você for lá ler os comentários de Romanos 9 até Romanos 11, você vai ver que o conceito que eles têm de eleição é um conceito de eleição enquanto a nação. Enquanto a grupos, não eleição pessoal, que esse não era um conceito reformado, esse é um conceito luterano ali. Então, a ideia de eleição que alguns têm é a ideia de que Deus elegeu, mas Deus elegeu grupos, Deus elegeu nações, Deus não elegeu pessoas. Então, aqueles que fazem parte daquele grupo ou daquela nação, esses são eleitos, de tal forma que, individualmente, alguns podem se perderem, mas, de forma corporativa, o número vai permanecer. O grupo vai permanecer, porque Deus elegeu o grupo, nação. E não a pessoa, entendeu? Então, a confissão, ele tira esse ponto de vista. A confissão diz claramente que a eleição de Deus é pessoal, é particular, é para a pessoa. Samuel Waldron, ele mostra como isso é ilógico, acreditar a eleição de grupos ou nações. E assim, ó, se Deus elegesse apenas grupos, mas não indivíduos, todos no grupo poderiam cair e se perder. Porque Deus não elegeu indivíduos, e sim um grupo. Assim, todo grupo eleito, pouco a pouco, por Deus, poderia finalmente vir a se perder, de um por um, pouco a pouco. Em outras palavras, se a salvação de alguns é certa, como isso pode ser assegurado sem a eleição de determinados indivíduos? Se todos aqueles que são salvos de uma vez por todas, é porque assim Deus os elegeu e garantiu a salvação deles. É por isso que nós não decaímos da graça.
É por isso que nós não perdemos a salvação. A confissão diz o seguinte, e aqui nós já vemos 3 pontos aqui dos 5 pontos do calvinismo, das doutrinas da graça. Eleição incondicional, expiação limitada ou expiação definida e a perseverança ou preservação dos santos. Diz assim, esses anjos ou homens, aqueles que ele fez referência, que ele predestinou para a vida, assim predestinados e ordenados, são particularmente e imutavelmente designados, e o seu número é tão certo e definido, e por esses Deus, Jesus Cristo morreu, que não pode ser aumentado ou diminuído. Esses serão preservados até o fim. E aqui nós vemos alguns textos que falam sobre isso. João 6 é enfático nessas descrições. Vamos abrir aqui João 10 também. João 6 e João 10. João 6, 37 e João 10, do 27 ao 29. Alguém abre em Romanos 11 também. João 6, 37 diz o quê? Todo aquele que o Pai nos dá, esse virá a mim. E que vem a mim, de modo nenhum não lançarei fora. Pronto. Só virá a Jesus quem? Aqueles que o Pai deu. Aqueles que o Senhor escreveu no livro da vida. Todos esses virão ao Senhor. Ok. João 10, 27 ao 29 diz o quê? Quem ouve a voz de Jesus? As ovelhas dele. Pode continuar. E eu as conheço, e elas me disseram, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ok, tá bom até aqui. Vamos ver Romanos 11 não, para a gente correr um pouquinho aqui. Ok, então esses pontos se tornaram evidentes. Agora, o capítulo 5 fala sobre essa eleição incondicional ou eleição graciosa, como nós vemos no esboço. De forma bem mais específica, o parágrafo 5 define como a confissão conceitua a eleição. Qual é o conceito de eleição? Não é porque depende do homem, não é por presciência, não é por algo que o homem fez. É por pura graça. A eleição é inteiramente incondicional, não é condicionada ao que nós fazemos. É puramente baseada na ação graciosa de Deus. Então isso significa que nada em nossa salvação depende de nós, tudo provém de Deus. Observe como esse entendimento se enquadra perfeitamente dentro da temática dos decretos divinos. Assim como toda a ação, o que acontece e existe não pode ser causados por outro, a não ser Deus, por que seria diferente com a salvação? Seria ilógico. A confissão diz o seguinte, e aí eu vou pegar alguns pontos aqui já para os irmãos abrirem aí, né? Efésios capítulo 1. Não, abre Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Então, aqueles da humanidade que são predestinados para a vida, Deus, antes da fundação do mundo, e aqui nós vemos a eleição incondicional e a depravação total, de acordo com o seu propósito eterno e imutável e o secreto conselho e beneplácito de sua vontade, os escolheu em Cristo para a sua glória eterna. Efésios capítulo 1 diz isso apontando para as 3 pessoas da Trindade. Para a sua glória, para a sua glória, para a sua glória, para a sua glória eterna. Por sua pura e livre graça e amor. Porque nós somos completamente corruptos e nada dependeu de qualquer bondade que nós façamos. Não por qualquer outra coisa na criatura como condição ou causa que o movesse a isso. Então, Efésios capítulo 2. Versículos 8 e 9. É um texto muito conhecido, diz o quê? Ok. Então, esses versículos eles são muito evidentes, né?
esse versículo 5 aí do capítulo 2, que versa aí sobre a depravação total, mostra a necessidade de uma ação a parte de nós para que nós pudéssemos ser salvos. Porque nós éramos mortos. Mortos não esboçam ação. Em mortos não há vida. Diz o que o versículo 5? Foi o Senhor que nos deu a vida. Como mortos, o nosso destino era o desfrute da morte eterna, no lago que arde em fogo e enxofre. Mas Deus agiu graciosamente, cumprindo aquilo que Ele determinou antes da fundação do mundo. E nos chamou de tal forma, e aí vem a graça eficaz que nós vamos ver mais na frente, que algo que Ele colocou no nosso ser, na nossa alma, foi ativado, que apenas os eleitos têm, de tal forma que nós respondemos a Ele, amando responder. É isso que não nos faz robôs, é isso que não nos faz autômatos. Deus, ele não remove a nossa própria vontade. Ele condiciona a nossa própria vontade. Ele nos seduz. Ele nos leva a querê-lo, ativando esse ponto da eleição que ele colocou a escrever em nós, antes que nós nascermos, fisicamente, materialmente, mas na mente dele antes da fundação do mundo. Isso é eleição. Então, se vamos observarem os 5 pontos aqui, eles são entrelaçados. Se você modificar um, você terá que modificar os outros necessariamente. Vamos lá, irmãos. São 7 parágrafos. Nós estamos no 6º. E aí, quando os irmãos preferirem, os irmãos podem assistir de novo, para que os irmãos entendam melhor. Então, parágrafo 6 ainda continua falando sobre esses decretos de forma mais específica e agora fala de forma mais enfática desse chamado eficaz, dessa graça irresistível de Deus, a execução eficaz da eleição. A execução da eleição é quando aquele que foi eleito responde ao chamado, à convocação do Evangelho. O parágrafo 6 ajuda a responder uma pergunta. Qual a pergunta? Como podemos saber se somos eleitos? Ele destaca a abrangência particular dos decretos de Deus. Deus predestinou os meios, mas Deus também predestinou os resultados ou as evidências da ação graciosa no homem. Diz assim um parágrafo. E aqui nós vemos o quê? Nós vemos eleição incondicional, nós vemos expiação limitada ou expiação definida, nós vemos a graça irresistível e nós vemos a perseverança dos santos e nós vemos a depravação total. Então nós vemos, nesse parágrafo, nós vemos os 5 pontos aqui distribuídos, né? E foi assim que eu coloquei os pontos para que os irmãos pudessem observar. Então vamos lá, olha os pontos aqui que eu coloquei. Todos os pontos aqui, eleição incondicional, depravação total, junto com expiação limitada ali, graça irresistível, perseverança dos santos e expiação limitada novamente. Então diz assim um parágrafo. Assim como Deus destinou os eleitos para a glória, assim também, pelo propósito eterno e muito livre de sua vontade, pré-ordenou todos os meios para isso. Portanto, aqueles que são eleitos, estando caídos, ou seja, dependentes somente de Deus, estando caídos em Adão, são remidos por Cristo. Quem são os remidos por Cristo? Somente os que foram eleitos. E isso que faz com que a expiação do Senhor seja definida, seja limitada ao número de eleitos. Esses que são eleitos e por quem Cristo morreu, necessariamente eles responderão positivamente ao chamado. Aqueles que acreditam nesse livre-arbítrio e a eleição segundo a presciência, que os dois estão condicionados, entendem que são os arminianos, né? Entendem que o homem pode resistir ao chamado do Senhor. O homem pode resistir. Vem a pregação do Evangelho, vem o chamado para a salvação, o Espírito Santo chega até nós, nos chamando, atingindo a nossa consciência, mas nós podemos resistir. Nós podemos dizer não.
A confissão, ela configura de tal forma que não responder ao chamado conforme os decretos de Deus é ilógico. Por quê? Deus destinou os eleitos. Deus predestinou os eleitos. Jesus Cristo morreu por eles. Esses receberão o chamado e responderão positivamente. Caso contrário, o plano de Deus se tornaria falho. Não seria executado, estaria condicionado à ação do homem, à resposta do homem. Então seria ilógico entender que nós podemos barrar a ação do Espírito Santo em nós. Então, esses são eficazmente chamados para a fé em Cristo pelo seu Espírito, que opera no tempo devido. Esses, então, são justificados, adotados, santificados. E aqui, irmãos, não tem necessariamente uma ordem aqui estabelecida, porque essas coisas, elas acontecem de uma vez por todas. No mesmo tempo, de uma única vez, nós somos separados pelo Senhor, nós somos adotados, nós somos justificados, nós temos nossos pecados remidos. É uma ação. Quando nós separamos, assim, é para tornar mais pedagógico, de que foram as ações de Cristo que nos justificaram, de tal forma que a justiça não é intrínseca a nós, mas nós recebemos a declaração de justos, por isso ser justificado é uma declaração que nós recebemos do juiz, não é algo que nós experimentamos, o que nós experimentamos é a regeneração, é a santificação, mas a justificação é uma declaração de inocência que recebemos por causa da justiça de Cristo na cruz. E esses são preservados pelo seu santo poder, então é a preservação ou perseverança dos santos por meio da fé para a salvação. Nem são quaisquer outros redimidos por Cristo, somente aqueles que o Senhor elegeu são redimidos por Cristo. Ou não são quaisquer outros chamados eficazmente. Os chamados que eles recebem não são eficazes para a salvação, mas são para evidência de condenação. Porque eles escutam o mesmo evangelho e não respondem positivamente. Por que não respondem? Porque não foram eleitos para isso. É por isso que o evangelho é cheiro de vida para os que vivem, é aroma de vida para os que vivem e odor de morte para os que morrem. Justificados, adotados, nem são santificados e salvos, senão aqueles que são eleitos. Então, irmãos, batem a foto aí, bate a foto. Aí os irmãos olham as referências. Tem os pontos aí todos para os irmãos olharem as referências. E para aqueles que já estão com fome, nós chegamos aqui no parágrafo número 7, a sua prudência. Bom, nós vimos tudo isso. Nós vimos que a apreensão dessa doutrina é uma questão de consciência, de convicção, e não de imposição. Essa é a beleza do último parágrafo, porque o último parágrafo mostra qual é a prudência com que nós devemos abordar isso. Nós não devemos impor, nós devemos levar a instrução para que haja apreensão de conteúdo, que é assim que foge a convicções, né? O capítulo fim está advertindo sobre a devida prudência no tratamento dos mistérios da predestinação. E é isso mesmo, irmãos. A predestinação é um mistério. Por que eu creio em meu pai, não? Por que eu creio e o meu filho não? Por que eu creio e o meu cônjuge não? Por que eu creio e aquele para quem eu prego de uma forma mais profunda e pungente do que eu mesmo recebi a pregação para que eu cresça? Por que ele não crê? Então a predestinação é um mistério e os mistérios de Deus não são reservados a nós. O que está reservado a nós é aquilo que Deus expôs para a nossa apreensão. Aquilo que Deus não expôs não está reservado a nós. Nós podemos encontrar vários meios para tornar mais pedagógico isso. Mas nós paramos sempre num ponto em que nós não encontramos todas as respostas. Isso quer dizer que essa doutrina deve ser apreendida, não imposta. Não deve ser arena de batalha, como comumente é. Convicções, elas são desenvolvidas, elas não são impostas. Então, o parágrafo finda mostrando aqui alguns pontos, a eleição incondicional e a graça irresistível. A doutrina desse elevado mistério da predestinação deve ser tratada com especial prudência e cuidado, para que os homens, atendendo à vontade de Deus revelada em sua palavra e prestando obediência a ela, possam, a partir da certeza
do seu chamado eficaz, certificar-se de que sua eleição é eterna. Portanto, essa doutrina ela deve ser motivo de louvor, reverência e admiração a Deus, e humildade, diligência e consolação abundante para todos os que sinceramente obedecem ao Evangelho. Essa doutrina é para nós motivo de deleite, irmãos, e descanso. Porque se Deus não agisse em nossa vida, o que aconteceria? Nós simplesmente estaríamos destinados à perdição eterna. Deus simplesmente agiu. Eu conheço tantas outras pessoas que são pastores tão mais dedicados do que eu, que são pais de famílias tão mais piedosos, maridos tão piedosos, tantos, e neles até eu poderia dizer, olha Senhor, aqui é tão evidente a tua mão graciosa, em mim falta tanto. Assim, irmãos, o que é mais gritante, eu conheço pais que não são cristãos, que são tão mais amorosos com seus filhos do que eu. Maridos que tratam melhores os seus cônjuges do que eu, mas eles não são salvos. Por quê? Não compete a nós responder isso. Então, diante dos mistérios de Deus, nós nos dobramos, nos prostramos por reconhecer a grandeza de Deus. É fé. O texto de Deuteronômio 29 deixa isso muito evidente, né? Abre aí Deuteronômio 29. Diz o quê? As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre. Para que cumpramos todas as palavras que falamos. Amém. O porquê pertence a Deus. O porquê não está reservado a nós. Esses são os mistérios do Senhor. Os mistérios do Senhor revelam a grandeza e a sabedoria do Senhor. Não compete a nós trafegar em locais que nós não podemos, não temos acesso. O Senhor não nos reservou. Aquilo que Deus expôs, aí nós temos a obrigação de nos deter. Aquilo que Deus não expôs para nós, nós não temos o direito de perscrutar. Né? Perguntas, irmãos. Meus irmãos, não é sempre que nós vemos essa temática aqui. Né? Muito provavelmente, demorará muito para nós vermos os 5 pontos do calvinismo ser exposto aqui como nós vimos hoje. Não é algo que nós fazemos com frequência, porque nós já demonstramos isso em vários outros pontos. Né? Então, espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham entendido aí. E se vocês tiverem dúvidas, façam aí para que possam ser sanadas, né? Se eu conseguir. Perguntas? Não? Tem algum arminiano aqui? Ok. Irmãos, essa doutrina, calvinismo, arminianismo, vai muito além de simples livre-arbítrio, mas é a exaltação da soberania de Deus. Essa é a grande máxima, né? Então, se eu não me engano, Calvino ele só escreveu sobre isso nas suas Institutos, lá no seu 3º livro. Mas esse é o maior ponto de debate. Até lá, Calvino desenvolveu temas abundantes sobre a soberania de Deus. Abundantes. Então, quando ele escreveu sobre a eleição, foi simples consequência da aplicação da soberania de Deus. Simplesmente. Mas, por não compreender adequadamente a doutrina da predestinação e eleição, imaturos, pessoas inaptas, elas lançam mão dessa doutrina para receberem um distintivo de teólogos, de conhecedores. E aí, fazendo isso, o que é que essas pessoas causam? Causa repulsa à doutrina. Simplesmente assim. Só causa repulsa. Porque não sabem as implicações do que isso significa. A predestinação, a eleição, é simplesmente a reflexão lógica da soberania, do poder, da autoridade, do domínio e dos decretos de Deus. Simples assim.
Se Deus não permite que uma folha caia de uma árvore, sem que assim Ele determine, será que a minha salvação é menos valiosa do que uma folha que cai? É óbvio que não, irmãos. É óbvio que não. Se Deus determina a folha que cai, como Ele não determinará aqueles que gozarão da eternidade de paz com o seu Filho? É natural isso. É uma consequência natural. O grande problema é refletir sobre esse tema sem contexto. Esse é o grande problema. As pessoas querem refletir sobre temas complexos em conversas de 10 minutos. Não dá. Não dá. Olha, eu corri aqui para dar uma aula e levou 1h30, quase. E corri. Eu sei que eu corri. Porque também eu sei que nós não teremos tantas oportunidades para falar sobre esse tema outras vezes, né? Pois vamos orar. Vamos ficar de pé para orarmos? Nosso Senhor e Deus, a Ti, ó Pai, seja a honra, a glória e o louvor, pelos Teus santos, sábios, imutáveis e maravilhosos decretos. Por saber, ó Deus, que a segurança do nosso trajeto, da nossa vida, do nosso destino, não está ancorado nas nossas escolhas, nas nossas decisões, no rumo desse mundo. Já foi determinado antes da fundação do mundo. Que isso nos dê paz, ó Senhor. Que isso nos dê segurança. Que isso seja para nós instrumento de consolo. Em nome de Jesus. Guarda-nos durante esse dia, para cumprirmos em comunidade aquilo que o Senhor nos separou, para santa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.